Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui hoje sem a companhia da nossa querida Flaviana, nossa querida companheira do nosso programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília, mas não podemos deixar de gravar os nossos episódios e finalizar o nosso livro Momentos de Decisão, que nós estamos aqui reflexionando sobre essas lições, pensando um pouco sobre o que nos diz o Espírito Marco Prisco sobre a psicografia de Divaldo Franco. Estamos no finalzinho desse livro, na lição 59. Hoje, o título da lição é A Estrada de Volta, que é um comentário ao Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 32, que diz assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque este teu irmão estava morto e viveu, se encontrava perdido e se achou. E Marco Prisco comenta o seguinte: até o momento do desastre, parecia difícil o reequilíbrio da máquina. Depois de vinculado a erros sucessivos, complexa é a tarefa do retorno à reta conduta. Habituado ao clima asfixiante dos compromissos negativos, inacessível a caminhada em ascensão no rumo da montanha de ar rarefeito. A estrada de volta ao dever nobremente cumprido é um desafio que a vida impõe àquele que desce a rampa do crime e ali se demora. Convidado ao esforço da reabilitação, de tal modo o homem reage ao refazimento próprio que na comunidade dos carrancudos indivíduos de aparência sadia, o retorno dos que foram colhidos pelo sofrimento ou pelo desequilíbrio se faz preceder de obstáculos aparentemente inamovíveis, tais o egresso da lepra defrontando os olhares de suspeita e os semblantes de pavor. O recém-saído de frenocômios sofrendo o receio da família que aguarda recidiva inesperada. A chegada do ex-condenado, ora liberado, a quem todos fitam como falido moral, que pode repetir a façanha infeliz. O portador de vírus e de enfermidades outras de origem infecto-contagiosa, não obstante a cura clínica, sob continuada observação dos que parecem temê-lo, e, no entanto, abraçam os portadores da sensualidade desvairada e da ira contumaz. Acomodação com os negociadores da dignidade, que fruem rendas polpudas e têm semblantes venais disfarçados sob tintas caras e corpos ultrajados sob tecidos custosos. Sob outro aspecto, há também a aceitação dos triunfadores da ilusão, que anestesiaram a alma nos vapores entorpecentes da soberbia, da dissimulação, da criminalidade bem urdida e acondicionada sob as maneiras gentis com que disfarçam as dissipações. A estrada de volta no Evangelho de Jesus, ora restaurado pela consoladora doutrina espírita, faculta ao transgressor da lei o recomeço do caminho, ao colhido em falta o ensejo da recuperação, ao combalido na luta o estímulo para o trabalho, e ao vitimado por qualquer enfermidade o direito ao uso e à vida em plena economia social da terra, qual herói que, vencida a batalha, pode fruir a bênção de forças novas no rutilante sol da vida. No entanto, a porta de acesso à estrada de volta é estreita, apertada, porque ela é também o pórtico da redenção humana. Duas opções válidas podem constituir elementos hábeis a fim de transpô-la: reconhecimento dos recursos próprios e vontade bem dirigida, sob a inspiração da prece. Experimente o retorno ao bem. Não adie o labor iluminativo que o conduzirá à estrada de volta, que, apesar de coberta com calhaus e pedrouços, é a senda redentora. Então, meus amigos, que bela essa lição, a estrada de volta. E realmente, nesse comentário ao Evangelho de Lucas, que é uma fala de Jesus, regozijemo-nos e alegremo-nos, porque este teu irmão estava morto e viveu, se encontrava perdido e se achou, é que Jesus nos diz: volte, meu irmão, volte ao caminho do Evangelho de Jesus, volte, meu amigo, volte, meu filho. Mas Marco Prisco nos alerta que esse retorno ele não é tão fácil. E nós vemos, inclusive, na área material, quando uma pessoa, pelas nossas leis
humanas, ela comete um crime, ela tem uma pena pré-fixada pela justiça humana. Então, vamos dizer, ela passa 3 anos numa prisão, mas quando ela sai, o quão difícil é ela ressocializar na sociedade, ela inclusive ser aceita. E muitas vezes ela volta para a cena do crime porque ela não lhe é oportunizado reentrar na sociedade novamente. Isso é natural. Como ele fala aqui, quando nós erramos e voltamos ao caminho do bem, é como se nós voltássemos de uma doença infecto-contagiosa e as pessoas nos olham com um olhar ainda de recriminação, ainda de desconfiança. Então, meus irmãos, a lição é de esperança, de não desanimarmos, de confiarmos em nós mesmos, como ele fala aqui no final, reconhecer os nossos recursos próprios que nós temos para sermos mais fortes do que nossos vícios e defeitos, do que nossas tendências de queda, e a prece que nos fará retroalimentar essas nossas forças. Então, não desanimemos. Não pensemos que porque eu cometi algum tipo, como cometemos todos os dias, a toda hora, vários tipos de quedas com relação à questão do Evangelho de Jesus, não desanimemos. Joana de Ângeles nos fala o seguinte, o Espírito Joana de Ângeles nos fala o seguinte, que nós vamos cair 1000 vezes na faixa evolutiva em que nós estamos, mas nós vamos levantar essas 1000 vezes e perseverar. É lógico que muitas vezes nós vamos desanimar, mas aí a prece. Daí ele nos diz, ore, para que esse desânimo natural de quem está caindo frequentemente mal consegue perceber os seus avanços, para que essas quedas não lhe prejudiquem e para que essas quedas não sejam um motivador de estagnação. Então, a grande lição desta nossa manhã de hoje, que se chama A Estrada de Volta, é que ele nos alerta, é difícil. Retornar ao caminho do bem, nós retornaremos por uma porta estreita, nós estaremos cravados de olhares desconfiados, inclusive de nós mesmos. Mas nos levantemos, isso vale para tudo. Vale para as questões materiais, para as nossas quedas, para os nossos desânimos, para quando não conseguimos um objetivo, perseveremos, confiando que Jesus está conosco nos momentos de desespero ou de muita falência de forças físicas ou espirituais, façamos a nossa oração, que nós veremos o quanto essa energia voltará para que nós reencetemos o caminho do bem, o caminho daquele projeto, daquele objetivo de vida, que nós acabamos nos desviando momentaneamente. Pensemos nisso, mas pensemos agora e façamos o nosso caminho para a estrada do bem agora. E é isso, até a próxima.